Juízes. Shoftim. Capítulo 12. Então os homens de Efraim foram convocados, e eles atravessaram para Zafon e disseram a Jefté: Por que você não nos chamou para ir com você quando atravessou o rio para lutar contra os amonitas? Vamos queimar a sua casa com você dentro. Mas Jefté lhes disse: Eu e meu povo estávamos envolvidos num grande conflito com os amonitas. Clamei a vocês por ajuda, mas vocês não me salvaram das mãos deles. Quando vi que vocês não me salvariam, decidi arriscar a vida e ir contra os amonitas, e Iau os entregou a mim. Portanto, por que vocês vieram hoje lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade, e eles lutaram contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram Efraim, que tinha dito: Vocês, gileaditas em Efraim e Manassés, não passam de fugitivos de Efraim. Gileade tomou os pontos de travessia do Ior que ficavam diante de Efraim. Quando um homem de Efraim tentava fugir, dizia: Deixe-me passar. Então os homens de Gileade perguntavam: Você é efraimita? Quando ele respondia: Não. Eles lhe diziam: Por favor, então nos diga Shibolete. Mas ele dizia: Digo sim, Sibolete. Essa palavra era utilizada pois os efraimitas não conseguiam pronunciar a palavra corretamente. Então o agarravam e o matavam junto aos pontos de travessia do Iord. Assim, naquela ocasião foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté julgou Israel por 6 anos. Depois Jefté, o gileadita, morreu e foi enterrado na sua cidade, em Gileade. Ibsã, de Belém, julgou Israel depois dele. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Enviou suas filhas para casar com homens de fora do seu clã, e trouxe 30 mulheres para casar com seus filhos. Ele julgou Israel por 7 anos. Então Ibsã morreu e foi enterrado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulonita, julgou Israel. Ele julgou Israel por 10 anos. Então Elon, o Zebulonita, morreu e foi enterrado em Aijalon, na terra de Zebulão. Depois dele, Abidom, filho de Léu, o Piratonita, julgou Israel. Ele tinha 40 filhos e 30 netos que montavam em 70 jumentos. Ele julgou Israel por 8 anos. Então Abidom, filho de Léu, o Piratonita, morreu e foi enterrado em Piratom, na terra de Efraim, no monte do Amalequita. Juízes. Shoftim. Capítulo 13. Os israelitas fizeram novamente o que era mal aos olhos de Iau, e Iau os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Naquela época, havia um homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá. Sua esposa era estéril e não tinha filhos. Certo dia, um mensageiro de Iau, que nós conhecemos pelo nome de Anjos, apareceu à mulher e lhe disse: Você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Tome cuidado para não beber vinho nem outras bebidas alcoólicas, e não coma nada impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Não se deve passar navalha na cabeça dele, porque o menino será um nazireu do Criador desde o nascimento, e ele salvará Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar ao seu marido: Um homem do verdadeiro Criador veio a mim. Sua aparência inspirava muito temor, como a de um mensageiro do verdadeiro Criador. Eu não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome. Mas ele me disse: Você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho nem outras bebidas alcoólicas, e não coma nada impuro, porque o menino será um nazireu do Criador desde o nascimento até o dia da sua morte. Manoá suplicou a Iau, dizendo: Perdão, Iau, por favor, que o homem do verdadeiro Criador, que acabas de enviar, venha novamente para nos instruir sobre o que devemos fazer com o menino que vai nascer. Então o verdadeiro Criador escutou Manoá, e o mensageiro do verdadeiro Criador veio novamente à mulher enquanto ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela. A mulher foi correndo contar ao seu marido: Veja, o homem que veio até mim outro dia apareceu novamente. Então Manoá se levantou e foi com a sua esposa. Ele chegou até o homem e lhe perguntou: Você é o homem que falou com a minha esposa? Sim. Que as suas palavras se cumpram. Como o menino deve ser criado e o que ele fará?
O mensageiro de Yao disse a Manoá: Sua esposa deve evitar tudo o que eu disse a ela. Ela não deve comer nada que a videira produz, não deve beber vinho nem outras bebidas alcoólicas, e não deve comer nada impuro. Ela deve fazer tudo o que lhe ordenei. Por favor, fique, e deixe-nos preparar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei do seu alimento, mas, se quiser apresentar uma oferta queimada a Yao, pode oferecê-la. Manoá não sabia que era o mensageiro de Yao. Manoá disse então ao mensageiro de Yao: Qual é o seu nome, para que lhe prestemos homenagem quando a sua palavra se cumprir? Mas o mensageiro de Yao lhe disse: Por que você pergunta o meu nome, visto que ele é maravilhoso? Então Manoá pegou o cabrito e a oferta de cereais, e os ofereceu a Yao sobre a pedra. E ele fez algo espantoso enquanto Manoá e sua esposa olhavam. Enquanto as chamas subiam do altar para o céu, Manoá e sua esposa viram o mensageiro de Yao subir nas chamas do altar. Eles se prostraram imediatamente com o rosto por terra. O mensageiro de Yao não apareceu de novo a Manoá e a sua esposa. Então Manoá percebeu que era o mensageiro de Yao. Manoá disse então à sua esposa: Com certeza vamos morrer, pois vimos o Criador. Mas a sua esposa lhe disse: Se Yao quisesse nos entregar à morte, não teria aceitado a oferta queimada e a oferta de cereais das nossas mãos. Não teria nos mostrado todas essas coisas e não teria nos contado nenhuma dessas coisas. Mais tarde, a mulher deu à luz um filho e o chamou de Shimshon, conhecido por Sansão. O menino crescia e Yao continuava a abençoá-lo. Com o tempo, o espírito de Yao começou a agir nele em Maneadã, entre Zorá e Estaol.